você que me assiste. É com alegria que nós juntos completamos a metade das reflexões do livro de Mateus. Hoje, capítulo 14. Esse capítulo, ele aborda 4 temas. Primeiro, a morte de João Batista, que vai do versículo 1 até o versículo 12. Esse episódio, ele mostra a valentia, a coragem do profeta. Mas também mostra a fragilidade, a maldade e o coração duro de Herodes, quando, infelizmente, ele não teve, mesmo gostando de João Batista, ele não teve como fazer nada contra a solicitação de Herodias através da sua filha, Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes, que solicitou a cabeça de João Batista num prato. Então, uma crueldade sem limites, mas que não teve como se fazer nada pela fraqueza de Herodes, que fez uma promessa e não teve como voltar atrás. Não teve coragem, de voltar atrás, porque tinham muitas pessoas ali, pessoas importantes, tudo. Enfim, o segundo episódio do capítulo 14, ele fala da primeira multiplicação de pães e peixes. Como sempre, Jesus estava ali, rodeado de pessoas, muitas pessoas, E os discípulos o alertaram que estava escurecendo, as pessoas precisavam ir embora, porque muitos tinham que passar em algum lugar para comprar alguma coisa e tal. E Jesus disse que mandou eles sentarem, que não precisavam não, e perguntou o que eles tinham. Os discípulos disseram que tinha apenas 2 pães, como que é 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, dá cá esses 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos alimentar essa multidão. E segundo a história, só homens eram 5.000. Não contaram as crianças e as mulheres. Era muita gente para 5 pães e 2 peixinhos. O que essa história mostra para nós? Primeiro, Deus se preocupa com as pessoas. Segundo, Deus tem poder para suprir a necessidade dessas pessoas. Terceiro, Deus pode usar o pouco que nós temos em muito. Quarto, Deus conta conosco para ajudar outras pessoas. Resumindo, Deus tem poder. Terceiro tópico, Jesus anda sobre o mar. Ai, que história bonita. Jesus estava com a multidão, sempre com a multidão, sempre fazendo bem para as pessoas necessitadas, curando pessoas doentes, amando pessoas carentes. E ele falou num determinado, eu imagino que à tardezinha, ele mandou os discípulos passar para o outro lado e enquanto ele despedia lá da multidão, e os discípulos foram pegar o barquinho e foram. Só que naquela noite, já era tardezinha, a noite logo chegou, uma grande tempestade pegou todos eles de surpresa. O temporal era tão violento, tão grande, que os discípulos quase não conseguiam controlar o barco. Eu fico imaginando o mar, a onda normal de quando a gente vai para a praia, a gente fica olhando aquela, dá medo às vezes, porque tem aquelas maiores que vem, a gente passa por baixo, é delicioso. Mas pensa essas ondas
em alto mar, numa tempestade. Então, o versículo 24 diz que o barco era açoitado por essas ondas, certamente ondas enormes, que faziam o barco ir para lá, vir para cá e quase virar. E vocês pensam que essa história é meramente um relato de pescadores assustados com a tempestade, com o barco quase afundando? Não, 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 não. Aqui, Jesus relata a história da nossa vida. A história da nossa vida. Quantas vezes o barco da nossa existência quase afunda? Quantas tempestades, quantos ciclones nós já não enfrentamos na vida? Quantas coisas ruins, quantas dificuldades. Nosso barquinho quase vira. Aí no verso 25 nos traz uma excelente notícia, né? Lá no versículo 25 diz que na quarta noite de vigília, porque Jesus, quando ele despediu lá das pessoas, ele não foi alcançar o barquinho para eles atravessarem juntos, não. Ele foi orar. Subiu ao monte e foi orar, né? Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter então com seus discípulos. Ele foi andando nas águas, sobre as águas, né? E aqui nós temos uma linda promessa. Não importa a intensidade da tormenta, quando nós decidimos caminhar no meio da tormenta, com quem? Com Jesus. Não importa. Ele vai aparecer para nós e vai se revelar no seu cuidado, no seu amor e vai nos tirar dessa tormenta. Ou às vezes ele vai caminhar simplesmente conosco. Lembra? Pedro quase afundou. Faltou um pouquinho de fé para Pedro, né? Ele quase afundou. Mas Jesus estava ali. Jesus não ia permitir que Pedro afundasse. E Pedro não afundou. Terminando a tempestade, quando Jesus, né, chegou lá, a tempestade, e mandou a tempestade ficar quieta, a tempestade ficou quieta, porque Jesus tem poder para isso, né? Nós já vimos, inclusive, num dos capítulos para trás aí, fala a respeito do poder de Jesus com a natureza também. E ele foi para Genezaré. Lá em Genezaré, quando alguém viu lá Jesus, ele já saiu e contou para todo mundo que Jesus estava ali. O que aconteceu? Os doentes, os necessitados, os possessos de certo também, né? Correram lá para Jesus libertar, para Jesus curar, para Jesus sarar, porque Jesus tem poder. Então ele estava rodeado. E no verso 33 diz que todos os que tocaram Jesus foram curados. Então Jesus acalma a tempestade, mas Jesus cura pessoas, Jesus liberta pessoas. Para Jesus, o limite humano é o momento em que esse humano tem um encontro pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Esse é o limite. Se você tem a fé, se você tem Jesus do seu lado, quando nós decidimos caminhar sobre as águas, Jesus sempre vai aparecer para nos dar as mãos, né? Para dizer para nós que tem jeito. Basta segurar nas suas mãos. Basta tocar na sua orla. Você tem tocado na orla de Jesus? O amor de Deus, o cuidado de Deus,
Ele é constante na nossa caminhada. Ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando você não puder caminhar mais, quando você chegar num ponto, num limite, que você não dá conta mais de caminhar, Jesus te carrega nos braços. Quantas vezes nós somos carregados por Jesus? Que esse Jesus esteja ao seu lado. E que quando a tormenta chegar, você segure nas mãos dele e não solte. Não solte. A força que você vai ter para segurar nas mãos dele é porque você vai estar sempre caminhando lado a lado com ele, agarrado nas suas mãos. E ele vai te proteger, porque ele se preocupa com você. Ele te ama. Ele quer o seu bem. As tempestades, elas passam na nossa vida. Mas Jesus não passa, Jesus permanece. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar forças para você caminhar lado a lado com Jesus. Não importa o que aparecer, não importa o que vier. Se nós estamos com Jesus, nós estamos em segurança total e completa. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. No sábado, no domingo ou na segunda. Tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.